Ele é muito bom. Obrigada, viu, João, por suas informações. A gente vai dar continuidade agora ao nosso programa. A gente vai falar com a doutora Juliana Salvador, que é a nossa nutricionista. Tudo bem, João? Tudo bem. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada por você estar participando aqui com a gente para falar sobre os benefícios do coco, né? Sim. E ó, a gente quer sua participação, viu? Se você tiver alguma pergunta já aí, quer participar com a gente ou quer enviar um comentário, é muito fácil. Acesse as nossas redes sociais. É o Facebook/nosso PGM. Se você tiver Instagram, usa mais o Instagram, manda uma mensagem para a gente através do nosso perfil, que é o @nossoprograma. Ou então, pode escrever para mim que eu passo para a Ju também. @JessicaNunes_6. Ju, eu sei que o coco é um dos alimentos mais nutritivos para a nossa saúde, para o nosso corpo. Mas, afinal, quais nutrientes eles realmente têm em sua composição? Bom, tem vários excelentes nutrientes na composição. A gente encontra na água, por exemplo, uma concentração muito grande de potássio, magnésio, um pouco de sódio também, fazendo da água de coco um repositor hídrico excelente. É verdade. Eu já vi muita gente, principalmente que pratica exercício físico, atividade, que fala que a água de coco é um ótimo isotônico, né? Para repor os sais minerais que normalmente a gente perde ali na corridinha. É realmente bom para isso? Sim, durante a atividade física a gente perde bastante sódio, potássio, pelo suor, alguns minerais também, alguns eletrólitos. E a água de coco, ela é um repositor eletrolítico natural maravilhoso. No caso de alguns atletas, eles perdem uma concentração maior de sódio. E na água de coco a gente não tem uma concentração tão grande de sódio, mas de potássio a gente encontra também. Então, assim, isso faz da água de coco excelente para quem não pratica atividade física também e para quem tem pressão alta. Gostei. Eu vi aqui, tem vários tipos, né, de coco. A gente pode falar assim, várias variedades de coco? Isso, eu acho que são subprodutos do coco, né, os derivados do coco. Perfeito. Por exemplo, aqui a água de coco você já explicou um pouquinho pra gente. Sim. Mas no caso da farinha de coco, o que ela pode ser substituída? Qual a funcionalidade dela que a gente pode colocar aí? A gente pode substituir nas receitas onde vai ser utilizado a farinha branca convencional de trigo. Para pacientes que têm intolerância a glúten, ela pode ser utilizada também por não ter glúten e ela é rica em fibras. E ela também controla o índice glicêmico, sendo uma boa opção para ser utilizado por pacientes portadores de diabetes. Gostei, mas será que ela fica com uma consistência legal? Sei lá, a gente fazer um bolinho, uma coisa assim, diferente? Dá aquela mesma consistência da farinha de trigo? Então, ela não é tão macia porque ela tem mais fibras, então fica um pouquinho mais durinho. Mas você pode combinar com um coco ralado junto e fica bem saboroso. Ai, boa, gostei. Tem até leite de coco, né? Leite de coco eu já vi sendo usado em muitas receitas. Mas eu posso também substituir o convencional, o leite convencional? Então, na realidade, o leite de vaca, ele não é equivalente ao leite de coco, né? Porque o leite de coco é um leite vegetal. O leite de vaca, ele é um leite rico em proteínas e a gente não encontra tantas proteínas assim no leite de coco. Mas ele é uma boa substituição para quem tem intolerância à lactose, para alguns pacientes que têm alergia à proteína do leite também. E tem o leite de coco, que ele é um pouquinho mais gorduroso, que ele vai muito bem em preparações como peixes e assados. Verdade, adoro um leite de coco com peixinho, Ju. E tem o açúcar de coco. Eu já ouvi falar em diversos tipos de açúcar, mas de coco vou confessar que não. E gostei da ideia. Ele é muito gostoso, ele tem um gostinho que lembra rapadura e o índice glicêmico dele é menor do que o açúcar convencional, podendo ser usado pelos diabéticos também, Boa, em poucas quantidades, tá? Então, mas assim, ele não deixa de ser um açúcar, então o consumo tem que ser com moderação. Ah, importante, porque às vezes a gente fala aqui que pode ser utilizado principalmente para os diabéticos e eles vão aproveitar isso mais ou menos como desculpinha. Então é importante a gente frisar esse aspecto. E aqui também tem um coco ralado. Adoro coco ralado. O coco ralado, ele é muito gostoso mesmo. Ele é uma boa opção para colocar em granola, iogurte. Sempre preferi, na hora de comprar, o coco ralado sem açúcar. Ele é uma excelente opção. 2 colheres de coco ralado equivalem aí a uma porção de fruta, como uma banana, uma maçã, uma laranja. E dá para incrementar várias receitas, fazer uma tapioca, colocar no iogurte.
iogurte, ou mesmo dentro de um bolo, fica super gostoso. Gente, como é versátil o coco, hein? Não Sim, sabia disso muito. tudo, não. Eu gosto de coco seco, sabe por quê? Eu gosto de dar uma misturadinha também, às vezes com algumas outras frutas secas. Eu acho que dá um saborzinho. E pode servir de lanchinho, né? Adoro coco seco. Com certeza, e é uma boa opção para você levar à tarde, às vezes a pessoa vai trabalhar, não tem como deixar refrigerando uma fruta, ainda mais agora no verão, que é um período de calor onde que alguns alimentos não suportam aí ficar em temperatura ambiente. Então é uma boa opção de um snack, um lanchinho à tarde, junto com algumas oleaginosas, combina muito bem. E tem também o óleo de coco. Óleo de coco teve uma época, tava uma febre, você lembra, Ju? Sim. De quando a gente falava de dieta. Quem tá de dieta, pega um pouquinho, pega uma colherzinha de óleo de coco, toma em jejum. Era cada coisa que eu ouvia falar, eu não sei se está certo. E ele também pode ser utilizado na cozinha também, né? Para fazer algumas receitas. Sim, o óleo de coco, ele é bem conhecido por ter triglicérides de cadeia média, que faz com que ele seja absorvido um pouco mais rápido do que algumas outras gorduras e não sobrecarregue tanto o fígado na sua absorção. Então, existem algumas preparações pré-treino para as pessoas estarem utilizando, já que ele é uma boa opção, pode bater junto com uma fruta, ou tem até mesmo quem gosta de tomar ele no o óleo de coco junto com café, num pré-treino. E isso, algumas pessoas fazem o uso e se sentem muito bem, justamente porque é um óleo que tem uma absorção mais rápida, então dá para estar utilizando, dá para estar preparando sucos, vitaminas, dá para usar como substituto do óleo de soja, porque ele é um óleo mais natural também, né? Não tão processado, já que a soja, em sua maioria, no nosso país é transgênica. Ele é um produto bem natural, mas tem que ser extraído a frio, tá? E extra virgem. Então, é uma boa opção. Mas tudo com moderação, né? Vamos lembrar, é importante reforçar isso mesmo. Isso, com não moderação. Não é fritar uma batata Não, às vezes né? as pessoas consomem uma quantidade muito maior ou esperam que o alimento sozinho vá fazer um milagre. É verdade, então, não adianta. Assim, o consumo limite aí seriam em torno de 2 colheres de sopa por dia, tá? E tomar cuidado também, porque ele é um óleo, é uma gordura saturada. E em excesso aumenta os níveis de LDL, que é um colesterol ruim para o nosso sistema cardiovascular. Tá? Então é bom equilibrar o uso de óleo de coco com outros óleos saudáveis, como o azeite extra virgem, que é uma opção muito boa também. Gostei das dicas. Então, no caso, a gente rodou um pouquinho, né, dessa variedade do coco, do fruto do coco. Mas aqui você falou que há um limite, assim, a indicação são 2 colheres. De resto, o que a gente pode falar, assim, para não exagerar no consumo? Sim, o açúcar de coco ele tem que ser consumido com moderação, como qualquer outro açúcar, tá? A farinha de coco já é uma farinha muito rica em fibras, então para quem tem problemas de não ir ao banheiro, normalmente mulher que passa mais por essa situação, ajuda muito no trânsito intestinal, tá? O coco também, ele é antimicrobiano, então o óleo de coco e alguns outros derivados, eles podem ser utilizados para tratar, por exemplo, candidíase e algumas outras doenças de origem bacteriana. Mas assim, tudo com moderação, por exemplo. É só ter bom senso, né, Ju? Com certeza. A Organização Mundial da Saúde preconiza o consumo de 3 a 5 frutas por dia. Então, levando em consideração que 2 colheres de sopa de coco fresco, sem açúcar, equivalem a uma fruta, então a gente já tem uma ideia. E o interessante é balancear com outras frutas para a gente ter uma quantidade maior de vitaminas diferentes aí na nossa dieta. Gostei da dica. E é verdade que eles atuam também como antioxidantes? Sim, os antioxidantes são todas as substâncias que se ligam aos radicais livres no nosso organismo e previnem o envelhecimento celular e também previnem o câncer. Então, por ter vitaminas, principalmente na água de coco, a água de coco tem pouquíssimas calorias e ela é riquíssima em nutrientes. Ô Ju, chegou algumas perguntinhas. Ô Rô, a gente já pode chamar agora de alguns telespectadores que enviaram pra gente através das nossas redes sociais? Então, eu vou pedir para colocar na tela, por gentileza, porque a Ju vai responder pra gente. Pode ser, Ju? Claro. Você ajuda a gente a responder? Sim. Porque coco é uma fruta bem consumida, né? Bem conhecida. E tá bem e a gente alta precisa, e a gente precisa desvendar alguns mitos ou verdades. Pode colocar na tela, por gentileza. É a Lívia Andrade, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Já ouvi falar que quem tem pedras nos rins
não é bom beber água de coco. É verdade? Se sim, por quê? Eu já ouvi isso também, até por causa dos minerais, é verdade, Ju? Sim, é porque assim, quem tem ou insuficiência renal ou algum problema renal, o rim nada mais é do que o filtro aí do nosso sangue, do nosso organismo. Então, o potássio, ele sobrecarrega um pouquinho os nossos rins se consumido em níveis muito elevados. Mas dentro de uma dieta equilibrada, tudo pode ser encaixado, inclusive uma água de coco pode ser encaixada também, mas o potássio e o sódio têm o mesmo mecanismo no rim, então em excesso pode sobrecarregar o rim um pouquinho. Ah, explicadinho. Vamos para a nossa próxima pergunta então, por gentileza, vou pedir para a gente colocar na tela, é o Bruno Novaes de Santos. Qual a quantidade ideal de consumo de coco? Sim, não ultrapassar aí, o ideal para óleo de coco é em torno de 1 a 2 colheres de sopa e de coco em geral. O coco ele é uma fruta, a polpa ela é bastante calórica e ela tem bastante gordura, então tem que ser consumida com moderação. Então, umas 2, 3 colheres aí de coco seco, uns pedacinhos, tudo com muita moderação, muito equilíbrio. Tá? Porque senão não funciona, né? Tudo tem que ser encaixado numa dieta bem equilibrada em calorias também, porque senão acaba dando o efeito oposto do esperado. É verdade. Ó, Ju, chegou uma perguntinha aqui, ó, no nosso Facebook do Gilson Corrado. É o nosso telespectador assíduo. Ele todo dia está aqui com a gente. Ai, obrigada, viu, Gilson? Ele fala lá de Uberaba, Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: qual é a melhor água de coco ou a castanha do coco? Eu acho que é natural, né? Que a gente às vezes se prende tanto às marcas, às caixinhas. Qual seria, então, a melhor água de coco? Então, preferencialmente a natural. Às vezes a pessoa quer fazer o consumo diário, ela não consegue ali por tá pegando, comprando a fruta mesmo e extraindo a água, porque não é tão simples assim. Hoje em dia a indústria oferece algumas marcas que já se preocupam em não adicionar adoçantes, edulcorantes, conservantes em excesso. Então, preferir sempre a água do coco in natura. Mas olha a informação nutricional, olha lá, se você está vendo muito nome estranho, adoçante, não é tão natural quanto parece. Boa. Então tem que olhar o rótulo da caixinha, não tem como, né? Sim. A gente às vezes se apega na marca, a gente esquece de olhar o rótulo. Não, é muito importante ver se não tem adição de conservantes aí. Tem algumas marcas que até evidenciam que de uma caixinha para outra pode ter alteração no sabor também, assim como as frutas. Às vezes você pega uma banana que está doce, outra nem tão doce. É verdade. Então, a indústria tem se preocupado mais com isso, porque o consumidor está mais exigente. Gostei, gostei. Ju, tem outra participação, eu vou pedir para... Aliás, eu vou pedir para colocar na tela, por gentileza. É um comentário agora, da Vânia Souza, de Atibaia, São Paulo. Tenho 2 lindos coqueiros aqui no quintal de casa. Acreditam que mesmo assim quase não consumimos coco? De agora em diante, com certeza, irei mudar essa atitude. Ah, bacana esse comentário da Vânia. Super, né? Se a pessoa tem a oportunidade de ter um coqueiro no quintal, né? Consumir a fruta do pé é a melhor opção. Melhor opção, isso mesmo. E tem mais participação. Eu vou pedir para colocar na tela, por gentileza, para a gente conseguir responder aqui todos. É a Luciana Sintra, de Recife, Pernambuco. Já ouvi falar que para mulheres na gestação é aconselhável tomar água de coco, verdade? Sim, é muito importante, né? A hidratação, de uma forma geral, no período gestacional, é muito importante. A ingestão diária da mulher tem que gerar em torno de 2 a 3 litros por dia. E uma forma de repor aí os minerais é a água de coco, sim. Eu já ouvi falar, Ju, não sei se isso é verdade também, que às vezes quando a gente está com uma diarreia ou às vezes a gente tem ânsia de vômito, é importante rever com água de coco. É por causa disso, é por causa dessa hidratação. Então, e como a grávida ela tem muito enjoo, serve para isso também? Sim, porque quando as pessoas elas pegam alguma bactéria, tem uma diarreia, acaba tendo uma desidratação do organismo. Então, por meio da água de coco, você vai repor os eletrólitos perdidos e também os minerais e algumas vitaminas. Então, ela tem um poder de hidratar maior até do que a água. Só que por ter calorias e açúcar, a gente tem que consumir também dentro de uma dieta equilibrada para não estar ganhando não exagerar, peso. né? Isso. De repente ganhar peso. No caso da água de coco, tem como a gente escolher, por exemplo, um coquinho fechadinho desse,
algum que tenha mais água e que seja mais docinho? Porque não é que nem uma fruta que você corta um pedacinho, você vai experimentar para ver se está docinho ou não. Você tem alguma dica pra gente, Ju? Sim, não é tão fácil assim, né? Mas, por exemplo, serve a mesma dica do maracujá. Quando você chacoalha o maracujá e você sente o conteúdo batendo, é porque ele não tá tão cheio, né? Agora, se você mexe o coco e você vê que ele não tá tão cheio, ele já tem um conteúdo maior de água. Se ele não faz nenhum barulhinho dentro, é porque ele tá bem cheio de água, tá? Gostei. E agora, para saber se tá docinho ou não, aí é só abrindo mesmo? Assim, tem as opções, os mais pontudinhos, assim, costumam ser mais doces. Pontudinhos? Maravilha, adorei suas dicas. Ju, por mim a gente ficava aqui. Mas como tem muitas atrações especiais hoje no nosso programa, eu já quero agradecer a sua participação, viu? Um beijo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e volta aqui mais vezes, porque a gente adorou suas dicas. E eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e até a próxima, então. Até a próxima. Eu vou passar para vocês também agora os contatos da Ju, nossa Juliana Salvador, a nutricionista. Os benefícios do coco que ela conversou com a gente, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só escrever para ela no e-mail scj.juliana@gmail.com. Repetindo, scj.juliana@gmail.com. E tem um Instagram também, é só seguir ela lá no @scj_Juliana, @scj_Juliana. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre adestramento de animais. Não sai daí não. Nosso programa está de volta. Gente, será que dá para abrir aqui a geral para mostrar o tamanho dos boizinhos? Cachorro, gente, não é boizinho não. O tamanho dos cachorrinhos que vieram aqui para a gente falar sobre adestramento com o nosso querido Ronaldo Rodrigues, que ele voltou aqui para falar com a gente sobre esse assunto que bombou na internet. Ronaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? Menino, eu não sabia que você ia trazer um boi para cá. Isso não é o tamanho de um cachorro normal? Ele é bem grandão mesmo.